Bem-vindo ao canal Escatológico. A terceira parte dessa série a respeito do fim da infância, continuaremos aí a resenha. Eu quero ler também alguns trechos do livro que mostra justamente, mais claramente, o plano dos senhores supremos, ou os donos do mundo, para a implementação da nova ordem mundial. E uma coisa bem interessante é que há conexões com a profecia bíblica e também as conexões ditas espirituais, mas espirituais do lado ocultista, que certamente isso aí também denota algo muito obscuro neste romance, ok? A parte do livro que trata da Idade de Ouro mostra a humanidade entrando nessa era de prosperidade, as coisas da criatividade, como foi dito, e 5 décadas após sua chegada, os senhores supremos se revelam sua aparência e, como dito no vídeo anterior, lembram imagens ditas, o autor ele faz menção de que eles lembram tradicionais imagens do folclore cristão a respeito de demônios. Então eles são grandes bípedes com cascos fendidos, têm asas de couro, chifres e caudas farpadas. E ali houve, então, mencionamos o condicionamento da humanidade. Então vejam só aqui o que ele diz a respeito disso. 50 anos é tempo mais que suficiente para mudar um mundo e seu povo, a ponto de quase não serem reconhecidos. Tudo o que é preciso é um bom conhecimento de engenharia social, uma visão clara do objetivo desejado e poder. E aí ele fala, essas coisas os senhores supremos possuíam, o conhecimento e o poder. E mais no início aqui do romance, há um diálogo em que dois personagens discutem a intenção de Carelino, o Careleno, que é o supervisor da Terra. E aí um deles protesta, diz que realmente Carelino tem uma boa intenção. Então ele fala aqui também a respeito, em Paris os legisladores ainda se degladiavam sobre a proposta da Constituição Mundial. Então esse tema da nova ordem mundial está muito profícuo aqui, sabe, nesse livro. E aqui, de uma vez por todas, disse Storm Green zangado, quero deixar minha posição perfeitamente clara. Carelin está trabalhando por um mundo unido. E não farei nada para ajudar seus inimigos. Não sei qual é o objetivo final dele, mas acredito que seja bom. Então isso aqui sugere que o anticristo é um extraterrestre, certo? E que ele vai trabalhar para o bem comum. Então mostra justamente aí a possibilidade, a engenharia social que tem ocorrido, essa engenharia social, né? Estamos aí sendo vítimas claras desse condicionamento. Essas coisas os senhores supremos possuíam, o conhecimento e o poder. O poder sacramentado em suas grandes naves tinha sido claro bastante para que todos vissem. Então interessante aqui é que as naves espaciais, vamos ver mais à frente, vocês vão ver que o que ocorre é justamente aqui nesse livro, ele está dando a dica de como vai ser a implementação desse projeto, dessa agenda Alien, tá, pessoal? Porque é justamente, após o arrebatamento da igreja,
será necessário dar uma explicação plausível para um mundo totalmente conturbado e confuso. Então é justamente isso que eles vão fazer. Eles vão implementar de uma vez por todas a Agenda Alien. Então no livro, Rupert Boyce, um prolífico colecionador de livros a respeito de antropologia e também a respeito de pesquisas psíquicas, ele chama para sua casa o tal de Hachaverak, para que ele estude esses livros em sua casa. Então, como meio de impressionar seus amigos com a presença do Senhor Supremo, Boyce dá uma festa durante a qual ele usa um tabuleiro Ouija. Entenderam? Vocês sabem o que é o tabuleiro Ouija? Tem até filme de terror aí feito com esse tema, tá? Então o Ouija é um tabuleiro, ou também chamado de tábua Ouija, e pode ser usado em qualquer superfície plana com letras, números ou outros símbolos em que se coloca um indicador móvel. Foi criado para ser usado como método de necromancia, quer dizer, consulta aos mortos. E ele é uma comunicação com espíritos, ou para sermos mais explícitos, uma comunicação com demônios. O romance mostra essa manipulação de um tabuleiro Ouija. Está mais do que claro o ocultismo que aparece aqui nessas páginas, tá, pessoal? Então, Jean Rodrigues, um astrofísico e cunhado de Rupert, pergunta o nome da estrela natal dos Senhores Supremos. Então, a futura esposa de George Gregson, Jean, desmaia quando o tabuleiro Ouija revela um número que não tem significado para a maioria dos convidados. Então, Jean reconhece esse número como sendo de um catálogo estelar e descobre que é consistente com a direção em que as naves de suprimento dos Senhores Supremos aparecem e desaparecem. Com a ajuda de um amigo oceanógrafo, Jean embarca em um navio de suprimentos dos Senhores Supremos e viaja 40 anos-luz até seu planeta natal. Devido à dilatação do tempo da relatividade, então esses conceitos de relatividade estão aí, nessa ficção científica, esses conceitos se encontram no livro, tá, pessoal? Então, devido à dilatação do tempo e da relatividade especial em velocidades próximas à da luz, o tempo que passa dentro da nave é de apenas 4 meses. A outra parte do romance se chama A Última Geração. E embora a humanidade e os Senhores Supremos tenham relações pacíficas, alguns acreditam que a inovação humana está sendo suprimida e que a cultura está se tornando estagnada. Então, um desses grupos estabelece a Nova Atenas, uma colônia de ilha no meio do Oceano Pacífico, dedicada às artes criativas, a qual se juntam George e Jean Gregson. Os Senhores Supremos escondem um interesse especial pelos filhos do casal, Jeffrey e Jennifer Anne, e intervêm para salvar a vida de Jeffrey quando um tsunami atinge a ilha. Os Senhores Supremos os têm observado desde o incidente com o tabuleiro Ouija, que revelou a semente da futura transformação oculta dentro de Jean. Então foi necessário uma sessão espírita, algo totalmente censurado na Bíblia, e Deus tem uma pena para os necromantes. Deus tem uma pena especial contra essas pessoas. E ele proíbe terminantemente o povo dele de consultar os mortos. Bom, bem mais de um século após a chegada dos Senhores Supremos, crianças humanas, começando com os Gregsons, começaram a exibir clarividência, vejam só, e poderes telecinéticos. Karelin revela o propósito dos Senhores Supremos. Eles, na verdade, servem a uma supermente, uma vasta inteligência cósmica
nascida de civilizações antigas amalgamadas, misturadas e livres das limitações da existência material. Os próprios Senhores Supremos estão em um beco sem saída evolucionário. Incapazes de se juntar à supermente, eles a servem como uma espécie de espécie ponte, promovendo a eventual união de outras raças com ela. Então, aí é uma clara alusão à união espiritual da humanidade. E é isso que o falso profeta vai fazer durante a grande tribulação. Agora, algo bem interessante, ele fala que também que o que importa, o que conta é a aplicação do poder, não a quantidade. E aqui ele revela também que as grandes naves nunca foram mais do que símbolos. E agora o mundo sabia que todas, exceto uma, haviam sido naves fantasmas. Então aqui está mostrando claramente que eles podem justamente elaborar, é isso que eles vão fazer, hologramas no céu, através da cópia de um protótipo, de uma nave gigantesca, que eles vão, eles vão projetar nos céus. E as pessoas vão cair direitinho, tá, pessoal? Não pensem que isso aqui que está narrado nesse livro aqui, é um plano. E esse plano foi bem elaborado. Engenharia social, anos e anos de condicionamento. Há canais aí no YouTube que falam sobre ETs, extraterrestres. Os caras acreditam nisso piamente. Eles acreditam nisso. É como se fosse uma religião. Porque eles acham, por exemplo, que a religião cristã, a palavra de Deus, não passa de superstição. E ele fala justamente isso aqui nesse livro. E ele fala que a ciência é uma religião. Tá? É claro que os bolóides, o pessoal aí, até os cristãos, né? Alguns cristãos que acreditam aí na gravidade, nessa bobajada toda da falsa astronomia, essa astronomia moderna ridícula, que tem um monte de trouxa lá na ISS, que está boiando no espaço, tem satélite geoestacionário, então eles não conseguem nem fazer o link disso com a evolução, né? Estão totalmente cegos, estão condicionados, né? Que até a própria palavra de Deus se tornou poema, mera poesia, tudo mito. O que importa mais é você se adequar às categorias dessa ciência aí, que eu diria agora, posso dizer que é uma religião maldita, né? Posso dizer que é uma religião maldita. É algo assim que apequena o homem, apequena Deus, né? Que torna o reino de Cristo algo minúsculo. E não é assim. Deus criou a nossa terra, Deus criou o ser humano para adorá-lo, e vamos adorá-lo numa nova Jerusalém, que será que nesta terra, o único reino que Deus criou para reinar. Não existe esse negócio de outros planetas com outras mentes, outras inteligências. O que existe por aí é a inteligência do mal. A inteligência para enganar existe, certo? É tanto que lá no CERN existe lá aquela deusa lá indiana, né? Os caras, eles se dizem tão inteligentes, tão avessos à superstição, mas estão lá com a deusa Shiva, aquela estátua lá daquela deusa cheia de braços, e fazendo ali culto a Satanás. Então é isso. Então vamos ver aqui que ele fala mais aqui. Na Idade Média, as pessoas acreditavam no diabo e o temiam. Este, porém, era o século XXI.
Seria possível que no fim das contas houvesse algo como uma memória racial? Os senhores supremos, embora já tivessem se mostrado ao homem, raramente saíam da única nave remanescente. Talvez sentissem desconforto físico na Terra, pois seu tamanho, além da existência de asas, indicava que vinham de um mundo de gravidade muito inferior. Então vejam só, isso aqui tem a ver com o último vídeo que publicamos, tá? A respeito da gravidade e os hormônios, né, do crescimento. Vocês podem assistir aí. Bom, o que ele fala mais aqui? O homem comum, embora pudesse preferir não encontrar os senhores supremos, agradecia-lhes pelo que haviam feito pelo mundo. Então o homem comum aqui, pessoal, é aquele homem, é o ateu sem fé em Deus, tá? É o homem comum, aqui neste romance. São aqueles que vão ficar aqui adorando Satanás na grande tribulação. Aí ele fala assim, depois ele usa essa expressão mundo unificado. Era um mundo unificado. É isso aqui. Ele vai descrevendo, né, a Era de Ouro. Aí ele fala a respeito da antigravidade, os últimos vestígios da aberração puritana. Aí ele fala também, em alguns dias todos os numerosos messias da humanidade haviam perdido o caráter divino. Aí ele fala, todo o bem e todo o mal que haviam feito foram subitamente varridos para o passado, e não mais podiam tocar as mentes dos homens. Aí ele fala justamente sobre isso. Tem a parte que ele fala sobre a religião, sobre a ciência, que é uma religião. Vamos ver se eu acho aqui. Fala sobre controle de clima, tá, pessoal? Controle do clima. Uma coisa que ele fala aqui é que eu achei interessante. Por exemplo, a maioria desses caras aí que defende essa astronomia moderna, por que eles fazem isso? Eles querem ser famosos, pessoal. Querem ganhar muito dinheiro, tá? Então eles querem ser famosos dentro desse sistema. Ganhar prêmio Nobel, eu descobri uma nova teoria, eu criei uma nova teoria dos campos unificados, eu consegui unir. Então eles pensam nisso. É por isso que os caras brigam e falam muito contra... e tem muito cristão nesse meio, tá? Eles brigam, eles falam muito, os caras querem ser reconhecidos. Então ele fala sobre isso aqui, né? Aqui o professor Sullivan era um homem corajoso e inteligente, mas tomando em retrospecto a sua carreira, estava ciente do fato de que ela não lhe trouxera o tipo de fama que carrega o nome de um cientista com segurança ao longo dos séculos. Aqui estava uma chance totalmente inesperada e por isso mesmo ainda mais atraente de gravar de fato seu nome nos livros de história. É isso que eles querem. Não era uma ambição que iria admitir a qualquer um, e eles não admitem, tá? Eles não vão admitir. E para lhe fazer justiça, teria ajudado Jean mesmo que sua participação na trama ficasse secreta para sempre. Então, e aqui, ó, vejam só. Em primeiro lugar, deixe-me explicar o que me levou a isto. Ele escreve uma carta porque ele vai pegar lá a nave espacial e ir para o planeta dos Senhores Supremos. E quando ele estiver lá à velocidade da luz, terão se passado na Terra 80 anos. Então quer dizer, ele, quando chegasse de volta na Terra, todos os que ele conhecia já teriam morrido. Todos os seus conhecidos já teriam morrido. E ele escreve: sempre me interessei pelo voo espacial e sempre me senti frustrado por nunca nos terem permitido ir a outros planetas. Aqui ele está falando da nossa limitação, da limitação do ser humano em alcançar o espaço, tá?
Na verdade, teriam passado 80 anos, 40 anos para ir, 40 anos para voltar. Aí ele fala aqui sobre o Einstein, etc. Tem muita coisa que ele não previu, né? Por exemplo, as pessoas ainda estariam usando lápis, tá? Ele também não previu os filmes digitais, tá? As câmeras digitais. Aí tem aqui também que ele fala: alguns humanos mais jovens, mais românticos da Terra têm reclamado porque o espaço sideral lhes foi interditado. E há outras razões pelas quais restringimos a raça humana à Terra. Aí aqui. Aqui é uma coisa interessante que ele fala sobre a história do cinema, tá? A história do cinema dava uma pista para suas ações. Ele fala assim: o grupo de artistas e cientistas que até agora menos criara era o que atraía o maior interesse. Artistas e cientistas. E o maior alarde. O cara está falando de modo bem claro que tudo é ilusão. Tudo a respeito da conquista espacial é ilusão. Mas o tolo, ele lê isso aqui e nem se apercebe, entendeu? A história do cinema dava uma pista para suas ações. Primeiro o som, depois a cor, depois a estereoscopia, depois o cinerama haviam tornado as antigas imagens em movimento cada vez mais parecidas com a própria realidade. Então, se naquela época, em 69, eles conseguiram enganar um monte de trouxa com aquelas imagens ridículas da Apollo 11, imagina agora, com todo esse aparato tecnológico. Com todo esse chroma key que existe, essa CGI poderosa, servidores, né, altamente rápidos, etc, etc, etc. Aí ele fala aqui que conseguir isso, como terminaria a história? Sem dúvida o estágio final seria atingido quando o público se esquecesse de que era um público e se tornasse parte da ação. Então tá aí, ó, a realidade onde a pessoa, né, realidade aumentada. O cara já tá falando nisso aqui em 1953. Conseguir isso envolveria estimulação de todos os sentidos e quem sabe também a hipnose, mas muitos acreditavam que era possível. Bom, por que é que os eventos que ocorrem aí relacionados com a conquista espacial, né, tem os números pitagóricos? E por que é o CERN, tem lá aquela deusa? Porque eles ficam invocando demônios, espíritos enganadores para enganar a humanidade. E a humanidade sem Deus, ela está totalmente à mercê desses donos do mundo, esses senhores supremos. Simplesmente isso. Então ele diz aqui: quando essa meta fosse alcançada, a experiência humana seria imensamente enriquecida. Um homem poderia se transformar por algum tempo, pelo menos, em outra pessoa, e poderia tomar parte em qualquer aventura concebível, real ou imaginária. Poderia até ser uma planta ou animal, caso a captura e o registro das impressões sensoriais de outras criaturas vivas se tornassem possíveis. E quando o programa terminasse, ele teria adquirido uma recordação tão vívida quanto qualquer experiência de sua vida real, de fato indistinguível da própria realidade. Então é isso aqui, o cara já está falando o que vai acontecer, certo? E como as pessoas são enganadas. Aí ele fala, né? Assim era a Nova Atenas, alguns de seus sonhos. Esperava-se tornar o que a antiga Atenas poderia ter sido, caso tivesse máquinas em vez de escravos, ciência em vez de superstição.
Ah, achei aqui, pessoal, vejam só. Ele fala assim: deixaram a superstição de lado. A ciência era a única religião de fato da humanidade. Então, vejam só porque os caras esperneiam, né? Leiam aí, ó. A ciência era a única religião de fato da humanidade. Então, é para isso que caminhamos, tá? No próximo vídeo, daremos conclusão à nossa resenha e também outras e últimas considerações a respeito do fim da infância.